boa tarde. É um prazer estar participando aqui dessa webconferência com vocês. Eu sou Raquel, sou psiquiatra de formação e sou matriciadora em saúde mental em alguns municípios, ligada também ao programa de residência médica em medicina de família e comunidade. E para mim é um prazer enorme estar falando sobre matriciamento de saúde mental, que eu sempre gosto de dizer que é a minha menina dos olhos, né? Vamos falar um pouquinho do porquê que eu estou falando sobre isso, tá? Por que a gente tem que cuidar da saúde mental na atenção primária? Por que a gente insiste tanto nisso? Tem tanta gente insistindo nisso. Por que isso não acontece também, né? Quando a gente parte para um panorama mundial, né, são os dados da Organização Mundial da Saúde, dados bem atuais de 2018, 14% da carga total de doença é atribuível aos transtornos mentais, neurológicos ou por abuso de substância. 14% de anos perdidos com doença, que é mais ou menos isso que essa carga total de doença ela mede, é atribuível aos transtornos mentais, neurológicos ou por abuso de substâncias. A depressão ela é a quarta causa de carga total de doença no mundo, com projeções para ser a primeira causa em 2030. Né? A gente já sabe que a depressão ela já está se aproximando aí das doenças cardiovasculares, quando a gente fala de morbidade, quando a gente fala de mortalidade também. Tá? E cerca da metade dos transtornos mentais ele se inicia por volta dos 14 anos, então muito precocemente. Por isso que a gente tem que estar falando também em estratégias de promoção e prevenção de saúde, quando a gente fala em saúde mental, né? E isso nos alerta também que a gente está deixando passar muita coisa. Não está funcionando, né? Nossa promoção e prevenção quando a gente o faz. A epilepsia, por exemplo, ela afeta cerca de 50 milhões de pessoas no mundo e cerca de 50% dessas pessoas vivem em países subdesenvolvidos e uma porcentagem alta dessas pessoas tem problemas de saúde mental, não só problemas neurológicos como a epilepsia. Então, realmente é bem preocupante essa estatística. O suicídio já é a segunda causa de morte na população jovem no mundo, né? Também com tendências a aumentar essa estatística de forma bem assustadora. O uso abusivo de álcool é o quinto fator de risco para mortes prematuras no mundo, né? Porque já se associa, por exemplo, a mortes por acidente automobilístico, né? Por suicídio também, né? E realmente é um dado alarmante, como quinto fator de risco. 75% das pessoas com problemas mentais, neurológicos ou por uso de substância não têm acesso a tratamento. Eu acho que esse é o dado mais alarmante que tem quando a gente fala em termos de saúde, né? Essas pessoas estão sendo totalmente negligenciadas. E 1 a cada 3 países não tem políticas públicas específicas para a saúde mental, né? Então, realmente, a gente tem aí um problema gravíssimo que gera uma carga de doença alta, uma carga global de doença alta, um número absurdo de pessoas adoecendo e não temos políticas públicas para isso, né? É uma coisa bem alarmante. Quando a gente pensa na formação de recursos humanos na saúde mental, apenas 1%, né, esse dado aqui também é da Organização Mundial da Saúde de 2018, apenas 1% dos profissionais de saúde do mundo trabalha com saúde mental. E desses, 43% desses são enfermeiros, né, profissionais de enfermagem. 8% psiquiatras, e aí vem assistentes sociais, psicólogos, né, e outros, né, que a gente pode considerar porque é todo mundo, na verdade. Todo mundo acaba trabalhando com saúde mental. Mas em relação à formação de recursos humanos específico para isso, a gente tem um distanciamento muito grande entre a realidade da demanda e a realidade no processo de formação, né? E 45% da população vive em um país em que existe menos de um psiquiatra para cada 100 mil habitantes. Então, assim, podia-se pensar, por que a gente não forma psiquiatra, né? Formar psiquiatra não é barato, formar psiquiatra é caro, e quando a gente vê a estatística, ainda é alarmante esse gap, né, essa lacuna no cuidado, e talvez não seja de psiquiatra que a gente esteja precisando na formação, seja de qualificação na formação, por exemplo, desses enfermeiros que
são eles que já estão trabalhando com saúde mental, né? Apesar de serem 1%, né, dos profissionais formados, mas desses 1%, 43% são enfermeiros. Então, a gente tem que capacitar quem já está trabalhando com isso, por exemplo. Quando a gente pensa também ainda, continuando nesse nosso panorama, 3% da população mundial necessita de cuidados contínuos por transtornos mentais severos ou persistentes, 9% necessita de algum atendimento eventual por transtornos mentais menos graves, e 6 a 8% da população tem alguma necessidade de atendimento regular por uso de álcool ou outras drogas. Quando a gente pensa nessa estatística, a gente já fica ali de orelha em pé, porque isso é realmente subnotificado. Essas pessoas não chegam, quando a gente pensa na atenção primária, por exemplo, a pessoa com problemas com uso de álcool, ela não chega na unidade de saúde. E quando chega, ela não é notificada, né? Por exemplo, nós temos pessoas com problemas de dependência química, que ela vai lá porque ela é diabética, no posto de saúde, e a dependência química dela não é notificada. Então, a gente não tem realmente um dado preciso sobre esse tipo de atendimento, né? E a gente sabe que é subnotificado. Quando a gente pensa aqui no Brasil, né, entrando nesse panorama mais nacional, a demanda de transtornos mentais na atenção primária é uma demanda bem importante. Quem trabalha na atenção primária ou na saúde mental, quando trabalha na atenção primária também, a gente sabe que essa demanda é muito alta, né? Chega a 1/3 da demanda na atenção primária. E quando a gente considera, isso eu falei de transtorno mental, tá? Transtorno mental. Quando a gente considera o sofrimento psíquico, né? Aquele sofrimento com sintomas subsindrômicos, que não chega a ser realmente um transtorno mental, que preencha critérios para isso, essa demanda é altíssima. A gente sabe que mais de 50% da nossa população, isso é um dado já de 2004, por exemplo, de uma pesquisa realizada pela professora Sandra Fortes, com o grupo dela lá do Rio de Janeiro, que quando a gente pega o sofrimento psíquico, a gente vê que essa demanda é muito alta na unidade básica de saúde, porque é onde o sofrimento está, né? A gente se aproxima do sofrimento das pessoas quando a gente chega perto de onde elas moram, né? E a gente sabe que a nossa população ainda é uma população que vive muitas mazelas, né, sociais. E aí, quando a gente pensa nos sistemas clássicos de saúde, né, que é o que a gente ainda tem aqui no Brasil, a gente ainda está muito numa transição entre o desejável e o que acontecia desde então, né? A gente ainda tem ainda uma coisa mais mista, mas ainda com uma prevalência de uma saúde mais ambulatorial ou hospitalar. A gente tenta se inserir ainda, desde a reforma da nossa assistência, mas a gente ainda vê que ainda é muito voltado para uma atenção ambulatorial e hospitalar. E aí, quando a gente pensa nesses sistemas clássicos de saúde, a gente pensa que é um sistema hierarquizado, né? Não é à toa que a gente está falando aqui de atenção primária, secundária e terciária. Existe uma hierarquização e ela é necessária, né? Mas existe uma questão, né? Quem é que encaminha e quem é que recebe o caso? Quando a gente encaminha um paciente para um atendimento, a gente está encaminhando para quem? E esse alguém, como é que ele devolve esse caso? Ele fica? A gente tem uma comunicação? Não, a gente não tem. O que a gente observa é uma transferência de cuidado, né? É aquela coisa do empurra-empurra. O paciente vai para um lugar e a gente não sabe o que é que se deu dele, né? O que é que foi feito. Quando ele volta, é uma burocracia sem fim, a gente não sabe o que foi que aconteceu, né? A gente tem uma lógica de funcionamento das instituições, uma lógica departamental, né? A gente tem, por exemplo, no hospital, a gente tem o departamento de psiquiatria, o departamento de enfermagem, né? O departamento de pediatria, o departamento de clínica médica, isso também na universidade, né? Tudo compartimentado, né? Como se fossem casinhas, caixinhas, e essas caixinhas e casinhas pouco se comunicam, né? A gente tem linhas de comando e gestão que são verticalizadas, né? Não existe um cuidado contínuo horizontal, são linhas verticalizadas, e um sistema de referência e contra-referência, que hoje ainda a gente observa que quem trabalha no SUS preenche esse papel, né, esse famigerado papel de referência e contra-referência, ou não preenche, né, que é o mais comum de acontecer. E aí a gente observa que esse sistema é um sistema burocrático e pouco dinâmico, né? É um gasto para a saúde, esse tipo de organização, que é pouco efetivo e eficaz, né? E quem
já viu aqui talvez esse organograma, né, de um serviço de saúde tradicional, a gente vê que é mais ou menos isso que a gente já até considerou aqui, né? Existe uma diretoria, existe um corpo clínico e existem os departamentos. Departamento de enfermagem, departamento de nutrição, administração hospitalar, os serviços vinculados a esse corpo clínico. Aí lá vem, né? Enfermaria de cirurgia com seu corpo clínico, enfermaria de pediatria com seu corpo clínico. Isso aqui pensando num hospital ou num serviço secundário de saúde, né? E aí a proposta é realmente quebrar com essa lógica, né? Essa lógica tradicional. Essa lógica da referência e da contra-referência, que é esse papel que até hoje a gente preenche e que a gente nem sabe o que, é que acontece com ele no final das contas, né? Só mais um papel para a gente ter que burocratizar nossa atenção à saúde que não funciona no final das contas. A gente sabe que não funciona, né? Essa lógica aqui. E aí, quando a gente pensa em apoio matricial ou matriciamento, né, a gente tem que pensar na lógica de compartilhamento de cuidados, que é nessa lógica que se insere o apoio matricial, né? E essa experiência ela não veio de ideias muito longe ou de ideias fora de realidades, né? Elas vieram como ideias de assistência à saúde em países em que tem um sistema universal, por exemplo, o Canadá, né? Que tem um sistema universal, o Reino Unido também, que tem um sistema universal, né, de atendimento universal à saúde, e eles começaram a perceber que eles precisavam quebrar essa lógica, porque ela não era realmente efetiva e não atendia às reais necessidades de saúde, né? E aí essas experiências de cuidados compartilhados, que no exterior são chamadas de cuidados colaborativos, cuidados compartilhados ou cuidados integrados, né? E que tem vários modelos de inserção. Tem um modelo de consultoria, que é mais aquele modelo pontual, em que um profissional vai lá e faz um parecer, um atendimento pontual, dá suas orientações e sai, né, e realmente o acompanhamento fica para a equipe de referência, né, que isso hoje não existe, por exemplo, muito em hospitais. A estratégia de ligação, que é quando você realmente já insere um profissional especialista num serviço de atenção primária, muito parecido com esse modelo de ponte também, em que você insere um profissional nesse serviço de atenção primária, na estratégia de ligação com uma ideia muito mais didática, né, já no modelo de ponte, com uma ideia realmente mais assistencial. O modelo híbrido é quando você insere vários profissionais, né, nessa rede de cuidados. O modelo autônomo seria mais aquele em que um profissional é contratado sem um vínculo realmente de inserção na equipe, só para poder exercer um cuidado pontual. E o modelo de especialização também, que é um modelo de educação continuada, por exemplo, que a gente também usa aqui no Brasil, né? Especialização em saúde mental, especialização em saúde da criança, né? Estou falando aqui em saúde mental, mas a gente pode generalizar isso para as outras estratégias de cuidado, né? Mas esses modelos, eles ainda existem, e não é que seja um modelo melhor em detrimento do outro, mas que modelos mais integrados, né, de rede de cuidados, eles acabam funcionando muito melhor, né, do que um modelo estritamente mais didático ou um modelo estritamente de atenção pontual. E aí, quando a gente pensa nesses tipos de modelo, nesses cuidados colaborativos, a gente pensa também nas mudanças que ocorreram, né, na nosso sistema de saúde, desde a implantação da Constituição de 88 até os dias atuais, né, a coisa foi se construindo realmente para que se prestasse um cuidado mais integral, né, um cuidado mais colaborativo. Em 2003, já pensando nessa problemática, né, da saúde mental na atenção primária, o Ministério da Saúde naquela época, ele lançou um documento em conjunto, né, Ministério da Saúde, em conjunto a atenção primária com a atenção à saúde mental, e eles lançaram esse documento chamado Saúde Mental na Atenção Primária, o vínculo e diálogo necessários, que ele falava um pouco, explicitava um pouco de como inserir cuidados de saúde mental na atenção primária. Esse documento é de 2003, né? Então, assim, já tem um tempo que se fala disso, né? Quando a gente pensa no matriciamento, a gente vai ver que essa ideia já é mais antiga ainda, né? Ela se baseia, por exemplo, a ideia do matriciamento,
ela parte dos princípios, né, do Gaston Wagner, Campos, que fala do método Paideia e do método da roda, que são métodos de construção coletiva, de gestão coletiva, gestão colegiada, né, em que a participação e a construção coletiva, tanto da parte da gestão, como foi inicialmente pensado, mas também na parte de organização dos serviços. Quando a gente fala de apoio matricial, a gente não está falando só em atenção primária. O apoio matricial ele pode ocorrer em qualquer âmbito de saúde, tanto no âmbito hospitalar, na atenção primária, na atenção secundária, né? Então, assim, é uma estratégia realmente diferenciada de gestão e cuidados colaborativos e de organização dos serviços, né? E aí entra também a organização do ensino, que também tem que se adequar para que ele realmente consiga acontecer, né? E aí o modelo proposto, esse modelo de apoio matricial, né? Quando a gente se questiona de onde é que veio esse nome, né? De onde é que saiu matriz, porque aqui simplesmente a gente não adotou o nome de cuidado colaborativo na atenção primária, por exemplo, né? A gente resolveu inovar, e aí partiu dessa ideia do Gaston Wagner, né? E aí pensando, por exemplo, numa matriz, né, na matriz da matemática, ou na matriz vindo do termo do latim, que significa um lugar onde se criam coisas, a gente resolveu criar, né, o nosso próprio método. E aí a gente pensa na matriz da lógica da matemática, que é aquela relação entre números, né, vertical e horizontal, que dali sai alguma coisa, né. E aí, pensando na proposta do modelo de apoio matricial, a gente tem essa possibilidade de que profissionais mantenham uma relação horizontal e não apenas vertical nos cuidados em saúde. E aí que vem essa nova proposta de organização do modelo, que é como vocês podem ver aqui, né, que foi proposta pelo Gaston Wagner Campos em 99. Então, a gente já tem uma história aí nesse negócio de matriciamento, não é uma coisa que foi feita ontem, né, em que a gente tem, por exemplo, um colegiado de gestão, que está ali relacionado a uma diretoria, e aí ele propõe que sejam feitas unidades de produção, por exemplo. Quando eu estou falando aqui nessa organização, eu estou falando numa organização que pode funcionar tanto no âmbito hospitalar como no âmbito do serviço de saúde de atenção primária, né? E aí cada unidade dessa de produção, eles têm suas equipes de referência, como ele coloca aqui, equipe de referência 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? E ele chama inicialmente de supervisão, né? Supervisão de enfermagem, supervisão clínica, supervisão de planejamento. Porque quando foi pensado o matriciamento inicialmente, ele foi pensado mais com essa lógica de supervisão e para apoiar, né? No sentido de apoio mesmo. Mas a gente vê que a coisa acabou se expandindo muito mais, né? Mas aí, voltando para essa lógica, essas equipes de supervisão elas se inserem nessas unidades de produção de uma forma horizontal, como a gente pode ver aqui, né? Elas podem acompanhar, por exemplo, a mesma equipe, ela pode acompanhar várias unidades de produção, várias equipes de referência. E é assim que o apoio matricial acaba acontecendo, né? Quando a gente pensa no apoio matricial na atenção primária, né, que é onde a gente vai focar aqui agora. E aqui o professor Gastão, que ele é hoje coordenador da Abrasco e formado na Unicamp, professor da Unicamp. Quando a gente pensa no apoio matricial, né, a definição seria um suporte técnico especializado, ofertado por uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações. Nesse conceito geral aqui, isso pode se aplicar em qualquer nível de saúde, né, na atenção primária, secundária ou terciária. E essa foi a definição realmente que ele trouxe para o matriciamento. Quebrando essa lógica tradicional e hierárquica de encaminhamento, referência e contra-referência, em que a gente transfere o cuidado, né, a gente não cuida junto. E essa nova proposta ela vem para horizontalizar a atenção, em que o especialista ele se integra às equipes de saúde, né, compartilhando o cuidado e definindo ações. A equipe de referência é a equipe da atenção primária e a equipe de apoio matricial são todos os outros profissionais que vêm agregados a isso, né, para oferecer uma atenção especializada. As ações possíveis do apoio matricial, por exemplo, né, a gente tem a atenção colaborativa, que pode ser por meio de discussão de casos, de consulta conjunta, visita domiciliar conjunta, elaboração do projeto terapêutico singular. Podem ser feitos também cuidados individuais
não necessariamente precisa ser somente um cuidado compartilhado. A gente tem espaço para que, eventualmente, sejam tomados cuidados mais individuais, mas no sentido de que esses cuidados individuais, eles serão tomados profissional, usuário, por exemplo, mas isso no âmbito de uma equipe, de um cuidado em equipe, né? As ações de educação permanente, que assim, é das pernas do apoio matricial, é a educação permanente, que ela é essencial, né? Educação permanente continuada. O apoio à equipe mesmo, o apoio institucional nos processos de trabalho, na formação de grupos, por exemplo, formação de grupos de tabagismo, formação de grupos de caminhada, né? O apoio matricial, ele pode estar organizando junto à equipe esses processos de trabalho, e a comunicação direta entre equipes, né? Entre a equipe de apoio matricial e a equipe de referência, para estar ampliando aí o escopo de ações. Isso aqui é uma foto, né, de um atendimento, uma consulta conjunta, um cuidado compartilhado que a gente fez no município aqui da região metropolitana de Fortaleza, em que a gente vê aí usuários, a médica da unidade básica de saúde, e a gente tinha nessa equipe, né, de apoio matricial, uma psicóloga também, e as outras pessoas ali são membros da equipe de atenção primária vinculada, né, a essa família. A gente está atendendo aqui uma família, né? Então, realmente, a gente vê que não precisa de muita coisa. A gente está aqui num espaço relativamente simples, realizando uma consulta conjunta, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, inclusive, desses aspectos aí da consulta conjunta, né? Algumas experiências exitosas que a gente tem do apoio matricial em saúde mental, né? A gente tem na cidade de Sobral, por exemplo, que ganhou 3 prêmios nacionais relacionados ao seu trabalho com apoio matricial. Macaé, no Rio de Janeiro, que conseguiu reduzir o número de hospitalizações para 1/3 dos níveis anteriores com a estratégia do apoio matricial. E o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro também, que conseguiu reduzir 45% das internações hospitalares, né? São números que, se a gente for pegar realmente, os trabalhos que são feitos no Brasil inteiro são coisas realmente bem importantes. E é porque a gente não consegue fazer esse dado, a gente não consegue fazer esses estudos, mas é muito resolutivo, né, assim, o apoio matricial, quando você pensa, né, assim, é porque a gente acaba não publicando tanto em relação a isso, né. Um trabalho interessante é esse trabalho publicado da Organização Mundial da Saúde, que se chama Integração da Saúde Mental nos Cuidados Primários, né, que foi feito pela Organização Mundial da Saúde e pela Associação Mundial de Medicina de Família e Comunidade, em 2008, e nesse trabalho, nesse material, eles falam da experiência de Sobral, né? Eles descrevem a experiência, descrevem o município de Sobral. Pouca gente tem conhecimento sobre esse trabalho, um trabalho super interessante. Ele cita o exemplo de Sobral e cita o exemplo de outros países também, de outros municípios em outros países. Então, quem puder procurar esse trabalho é muito interessante, também está nas minhas referências aqui da aula, tá? Mas são experiências realmente exitosas, que se a gente conseguisse publicar, a gente teria realmente um mundo de coisas e possibilidades, e não existe um tipo de apoio matricial, né? Existe ali o que acontece no dia a dia de cada município. Quem são os atores que poderiam estar participando do apoio matricial? A gente pensa que é uma coisa muito complexa, que precisa de muito dinheiro, ou de muita gente, muito profissional. Precisa, sim, de uma equipe especializada, né? Mas que essa equipe especializada não se resuma a um médico, por exemplo, né? Que quando a gente pensa sempre na figura do médico. Para a gente pensar nesses atores, a gente tem que pensar nas equipes, né? As equipes de referência são as equipes da estratégia de saúde da família, e as equipes especializadas podem ser equipes de vários campos de saúde, por exemplo, do NASF, equipes do NASF, equipes do CAPS, equipes de ambulatórios especializados, por exemplo, equipes de policlínica, né? Quando o município tem algum ambulatório especializado, que não seja só em policlínica, por exemplo. A gestão, a gente tem que trabalhar junto com a gestão, senão a coisa não funciona, né? E as estratégias de controle social, por exemplo, e de assistência social, como o CRAS, o CRES, o Conselho Tutelar. O matriciamento, ele pode ocorrer com várias equipes, né? Assim, com vários grupos de pessoas, de trabalhadores de saúde, não só do psiquiatra, não só do psicólogo, né? Mas equipes realmente
que tenham uma atenção especializada que possam ajudar a estratégia de saúde da família a funcionar melhor. As equipes de saúde da família, né, as equipes de atenção primária, elas abordam os problemas de saúde mais comuns da população e, assim, elas são pensadas e definidas como aquelas que organizam, coordenam e integram o cuidado, né? Então, elas realmente são o cerne do nosso sistema de saúde, infelizmente pouco valorizadas, mas extremamente importantes, né? E elas têm a difícil tarefa de trabalhar com promoção, prevenção, cuidado e reabilitação. Então, realmente é um trabalho muito complexo que as equipes de saúde da família têm. E é um cuidado que ele se presta a ser no território, né? Próximo da população, ali onde a população está, é uma população adscrita, né? A gente trabalha com a adscrição de clientela na atenção primária, e oferecendo realmente saúde onde as pessoas mais precisam, que é perto da casa delas, né? Os encaminhamentos, eles são coisas pontuais. As equipes de apoio matricial, por exemplo, podem ser equipes do NASF, né? Aí falando só um pouquinho do NASF também, que não é uma coisa nova, é uma portaria 154 de 2008, né, que ele institui realmente as equipes e a definição do NASF em si, que se presta a ser uma retaguarda especializada, um trabalho compartilhado e colaborativo, tanto na dimensão técnico-pedagógica como na dimensão assistencial, né? E a proposta do NASF é essa, é de ampliar, apoiar e aperfeiçoar a atenção e a gestão na atenção primária à saúde. Para isso que ele foi pensado, para realmente ser apoio à saúde da família. E aí a gente tem que ter muito cuidado com o que realmente vem acontecendo com o NASF, né? Assim, quando a gente pega e observa algumas estratégias, alguns tipos de funcionamento do NASF, acaba que sendo tão hierarquizado e tão burocrático como o sistema de saúde clássico, né? A gente realmente tem que pensar e tem que entender o NASF como apoio à saúde da família, senão ele vira um mero ambulatório, um mero sistema de encaminhamento. O Centro de Atenção Psicossocial, né, os CAPs, né, assim, eles foram realmente definidos como ponto estratégico na rede de atenção psicossocial, lá em 2011, né, e eles seriam referência para os casos mais graves que necessitem de cuidado mais intensivo em reinserção psicossocial e que ultrapassem as possibilidades de intervenção conjunta das equipes de saúde da família e do NASF. Pensando aqui, por exemplo, que essas duas portarias, né, a do NASF e a da Rede de Atenção Psicossocial, uma foi de 2008, a outra de 2011, né? E a gente tem que ter cuidado também, é um outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente entende o que é o CAPS. Né? Todo mundo quer encaminhar para lá, né? Chorou, vai para o CAPS, sofreu, vai para o CAPS, e não é isso que o CAPS se propõe. Né? O CAPS é para transtornos mentais graves, persistentes, com perfil de reinserção psicossocial. Nem todo mundo precisa disso, né? E nem todo mundo tem perfil para isso, para ser atendido no CAPS, quando eu digo esse tipo de perfil, né? E se a gente encaminha tudo para lá, acaba que ele não dá conta do que ele tinha que dar, né? Acaba que realmente ninguém é de ninguém, no final das contas, né? Pensando como a atenção primária como sendo o cerne, né? E essa atenção primária encaminhando tudo para o CAPS, assim, a gente pensa nessa lógica, tá dando tudo errado. É o que a gente vê atualmente, né? Nem a atenção primária faz o que ela deveria fazer, e todo paciente que está no CAPS, ele também é da atenção primária, ele não deixa de ser da atenção primária, né, mas o que a gente vê acontecer é que a pessoa que é atendida no CAPS, por exemplo, ela não é de ninguém, nem é do CAPS, nem da atenção primária, né? Então, realmente, a gente não consegue organizar serviço de saúde nenhum se a gente pensa só nessa lógica do encaminhamento. E se a gente também não entende o papel dos pontos de atenção, né, dos componentes e dos pontos de atenção dessa rede. Quando a gente pensa nessa rede de atenção psicossocial, nessa rede com a proposta de 2011, que foi quando ela foi primeiro definida, né, a gente tem como primeiro componente da rede de atenção psicossocial a atenção primária. Isso aqui é do documento oficial do Ministério da Saúde, né? Então, a atenção primária é o primeiro componente da rede de atenção psicossocial, não é o CAPS, né? E aí a gente tem, depois disso, o CAPS, né, a atenção de urgência e emergência, a gente esquece do SAMU, a gente esquece das UPAs, né, mas eles também são pontos da rede de atenção psicossocial, e eles também, por exemplo, precisam de matriciamento, a gente precisa matriciar o SAMU, a gente precisa matriciar as UPAs para poder eles oferecerem um cuidado mais adequado e resolutivo. A gente tem que pensar nas unidades de acolhimento, né,
para pessoas em situação de vulnerabilidade social, nos serviços de regime residencial, por exemplo, como as residências terapêuticas, né? A atenção hospitalar em si, que são os serviços de atenção de enfermarias para internação. Isso que eu estou falando de 2011, tá? A gente teve algumas mudanças que eu vou citar aqui para vocês. As estratégias de desinstitucionalização, que são aqueles serviços residenciais terapêuticos, o programa de volta para casa, né? E a estratégia de reabilitação psicossocial, estratégia de geração de emprego e renda, de reinserção no âmbito do trabalho, né, nas cooperativas sociais e tudo. Então, a gente tem vários componentes dessa rede, componentes muitas vezes subutilizados, né, ou mal utilizados, né, como a gente pensa, assim, utilizados de forma errada, por causa dessa lógica de encaminhamento. Isso aqui na portaria de 2011, né, a gente tem uma portaria de 2017 aí, que trouxe algumas mudanças nessa rede de atenção psicossocial, a criação do CAPS 4, né, a gente tem CAPS 1, 2, 3, e agora o CAPS 4, que é para populações de pessoas com problemas graves associados ao uso de crack e outras drogas, né, e a gente tem, não em mais enfermarias de leitos hospitalares hospitalares de saúde mental, a gente tem agora unidades especializadas em saúde mental, nas unidades hospitalares, né? Foi realmente uma mudança que ocorreu. E a gente tem a instituição também dos ambulatórios de retaguarda, ou ambulatórios especializados, como a gente chama, né? Que também agora virou um ponto de atenção, né, dessa rede. Isso em 2017, na portaria, se não me engano, 3588, né? Tem lá suas controvérsias, mas a gente tem essa atualização aí. Mas se a gente pensar, pelo menos, se a gente conhecer a estrutura clássica dessa rede de atenção da proposta de 2011, se a gente ampliar o nosso olhar para essa rede de atenção, a gente vê que realmente a gente precisa entender esses pontos da rede, né, e precisa saber como usá-los, né, onde é que a gente se coloca nesses pontos da rede. E aí a coisa começa a funcionar melhor, quando a gente conhece onde é que a gente está botando nossos pés, né? A gente precisa fazer isso. Os ambulatórios especializados, por exemplo, são dispositivos para atendimentos pontuais em pessoas que têm um perfil um perfil menos grave ou um pouco grave também, mas que não necessitam de cuidados específicos ou intensivos do CAPS, por exemplo, pessoas que têm alguma demanda mais grave de saúde mental, que seja fora do âmbito do escopo da atenção primária e do NASF, elas podem sim ser encaminhadas para ambulatórios especializados, sabendo que elas não saem da atenção primária, elas continuam na atenção primária, a gente está encaminhando só para mais um ponto da rede, né, e que essas pessoas retornarão para o seu cuidado continuado na atenção primária. E, por exemplo, as policlínicas, né, que também podem realmente ser um ponto de inserção na rede, um ponto em que esses ambulatórios possam acontecer. E a gente já sabe que acontece em alguns municípios, né? Tem policlínica, no caso aqui no Ceará, policlínicas estaduais. As ações intersetoriais são importantíssimas, né? O CRAS, o CRES, o Conselho Tutelar, as escolas. Para vocês terem ideia, a gente já realizou alguns trabalhos conjuntos com escolas, já matriciamos professores, né? A gente precisa realmente desse contato com as escolas, porque muitas vezes as escolas também exercem uma função de família, né? Para muitas pessoas. O Conselho Tutelar, importantíssimo, né? Os CRAs. Quando eu fazia matriciamento aqui no município de Fortaleza, eu ia em equipe, então comigo ia uma psicóloga e um assistente social, então a gente fazia um trabalho riquíssimo, de um cuidado realmente tentando o mais próximo possível ser integral, né? Não centrado só na figura do médico, né? E a participação dos usuários. Quando a gente pensa na gestão do matriciamento, né? Essa gestão ela tem que ser tanto do serviço de saúde, da gestão em si e do usuário, né? E aí a gente entra, por exemplo, naquela foto lá da consulta conjunta, que aquela consulta, aquele tipo de atendimento, ele tem que passar pelo consentimento do usuário, né? Quem é que ele quer que participe da consulta com ele, né? Ele concorda com uma consulta conjunta? Ele concorda que tais profissionais estejam presentes? Quem é que vai ser a pessoa-chave ali no atendimento dele? Vai ser o médico? Vai ser o agente de saúde? Né? Quem é que vai ser ali aquela pessoa que realmente vai apoiar e ajudar na condução do caso? Então, realmente, a gente tem que estar pensando no usuário
como gestor também do seu cuidado, né? Aí como é que a gente articula o matriciamento em saúde mental? Essa articulação entre a atenção primária e a saúde mental, aí ela já entra também na questão da formação, né? A gente está formando profissionais para isso, né? Para onde é que a gente está formando? Para quem que a gente está formando, né? Os profissionais formados, eles têm uma noção do território. Os profissionais da atenção primária, eles conhecem o seu território, eles sabem quais são os pontos, onde é que tem um grupo de AA, onde é que tem um grupo de igreja, onde é que tem um grupo de zumba, por exemplo, quem é que pode ser apoiador nesse processo de cuidado, né? Onde é que tem um ponto de venda de drogas, onde é que tem um bar. Eles conhecem o território, quais são as ferramentas do território que ele pode estar utilizando para apoiar a saúde dos usuários, né? O que é que pode ser um fator complicador, né, na saúde daquela população. Então, a gente tem que conhecer o território e a equipe de saúde mental que vai se inserir no cuidado também tem que conhecer o território, né? A gente tem que entender essa organização da atenção da saúde em rede, né, e não em pontos descoordenados, mas em rede, em que tudo tem que estar interligado. A gente tem que pensar na intersetorialidade, porque só o atendimento centrado numa figura profissional não vai funcionar, é muito pontual, é muito restrito, né? A gente tem que pensar na reabilitação, quando a gente pensa no cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente tende a minimizar a nossa estratégia de atenção à cura ou a alívio de sintoma, e não em reabilitação, e não em reseção, né, daquela pessoa, daquele sujeito na sua comunidade. A gente tem que pensar na interdisciplinaridade, na multiprofissionalidade, né? A gente precisa de muita gente para estar cuidando disso, a gente precisa de vários setores, do setor saúde, do setor da assistência social, né? De geração de emprego, né? Quando a gente fala de intersetorialidade, multidisciplinaridade ou multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, a gente tem que pensar realmente em todo mundo que está podendo colaborar. A gente tem que pensar na desinstitucionalização, né? E aí a gente entra naquela história da nossa reforma de atenção psicossocial, a tal da reforma psiquiátrica, né? Em que a gente realmente tem que voltar o cuidado para o território e não na internação hospitalar psiquiátrica como foco ou a fonte principal de atenção à saúde mental, né? A gente tem que pensar na promoção da cidadania dos sujeitos e na construção da autonomia, né? A gente tem que pensar no indivíduo, por mais comprometido que ele possa ser, mas a gente tem que pensar em desenvolver sua autonomia, de alguma forma, autonomia dos usuários e dos familiares. As equipes matriciadoras, né, elas podem ser equipes matriciadoras, por exemplo, do CAPS ou do NASF, né, ou, por exemplo, uma equipe matriciadora do CRAS, pode estar acontecendo também, né. A gente tem que definir o número de equipes de saúde da família que serão acompanhadas, por exemplo, naqueles documentos do Ministério da Saúde, tem uma recomendação de que sejam 5 a 9 equipes de saúde da família, por cada equipe matriciadora, né? Isso quando você tem, por exemplo, uma equipe matriciadora de 20 horas, ou, por exemplo, quando você pensa no NASP, né, que as equipes trabalham com essa carga horária de 20 horas, então seria recomendável 5 a 9 equipes de saúde da família, por exemplo, por equipe de referência, por equipe matriciadora do NASP ou do CAPS, né? E organizar uma agenda, isso é primordial, porque quando não organiza, quantas visitas por mês, quantos usuários vão ser atendidos, ou quantas consultas conjuntas, ou quantas visitas domiciliares conjuntas, ou quantas discussões de caso. Se deixar isso muito frouxo, não acontece, né? Tem que ser realmente definido. Uma agenda. Por exemplo, no meu matriciamento, a gente faz um matriciamento por equipe por mês, presencialmente. Isso não quer dizer que eu só dê suporte àquela equipe uma vez por mês. O suporte presencial é uma vez por mês, mas nós temos, por exemplo, hoje a gente tem essas ferramentas que facilitam. A gente tem grupo no WhatsApp para poder estar passando algumas situações, liga-se para poder tirar dúvidas na hora de um atendimento, então tem que ter realmente uma certa disponibilidade para você estar oferecendo essa atenção conjunta, que não seja somente presencial, porque na hora que a gente começa a procurar, as coisas acontecem, né? Aparece de tudo. Se a gente não está encontrando, ou se a gente não está procurando, a gente realmente não vai achar. Na hora que a gente começa a procurar, aparece muita coisa, né? Aparecem várias situações e a gente tem que estar ali sensível e disponível para tentar apoiar as equipes de referência. E a agenda. Tem que organizar e tem que pactuar a agenda, senão não funciona, né?
Para você ter uma ideia, quando eu comecei o matriciamento aqui no município de Fortaleza, eu cheguei a mudar em um ano de 3 equipes, né? Porque, por exemplo, não tinha, ou a equipe não se organizava, ou eu chegava lá para fazer o matriciamento e diziam, não tem ninguém marcado, ou então a gente teve um período aqui, né, de começo de ano, que a gente tem o surto de arboviroses, e aí, na época de surto de arbovirose, saúde mental vai ficar ali para a última, para o último caso, em relação à prioridade, né, mas acabou que não funcionava, assim. Então, se a gente realmente vê que não tem interesse, um interesse geral, que seja coordenado pela gestão, a coisa não funciona, né? Mas quando funciona, funciona muito bem, acaba funcionando muito bem. E as coisas acabam acontecendo e fluindo com o tempo, né? Como é que a gente continua nessa articulação? A gente tem que identificar quais são os pontos da rede para a coordenação desses fluxos de atendimento, né? Elaborar um projeto terapêutico singular. Perdão aí. Elaborar um projeto terapêutico singular, né? Porque se a gente realmente realiza só um atendimento pontual e não organiza esse cuidado, no mês que vem vai estar tudo igual, né? Assim, esse usuário se perde. Então, a gente realmente tem que estar elaborando um plano de cuidados para ele. Manejo clínico, por exemplo, utilizando um manual de intervenções da Organização Mundial da Saúde, que é um manual que um grupo de estudos da Organização Mundial da Saúde lançou. E a gente já tem 2 versões desse manual, que é o Mental Health Gap, que é um manual de intervenções para problemas neurológicos e de saúde mental e uso de substâncias, que é disponível no site da Organização Mundial da Saúde, tem a versão dele em português, né? E ele vai lá e fala sobre depressão, fala sobre epilepsia, fala sobre transtornos mentais na infância, suicídio, né? Então, assim, é um manual realmente bem de fácil acesso, de fácil compreensão, que eu digo que era para ser ali, estar ali na mesa de atendimento, ali em toda a unidade de saúde para poder ajudar, né? Ele também orienta no manejo não só medicamentoso, mas, por exemplo, no manejo psicossocial. Aqui no Ceará, a gente já teve algumas oficinas de trabalho utilizando esse manual, e a gente está fazendo projetos para poder formar formadores e colaboradores para estar realmente disseminando o uso desse manual. É um manual muito interessante, está disponível na internet para vocês. E estratificar risco em saúde mental, que é muito complicado. Até hoje a gente não consegue realmente fazer um instrumento de estratificação de risco. Mas cada município, por exemplo, pode estar bolando o seu plano, né? Quando é que eu consigo manter um usuário e cuidar dele somente na atenção primária? Quando é que eu preciso encaminhá-lo para um CAPS? Ou quando é que eu posso cuidar dele na atenção primária com matriciamento? Isso é uma coisa que tem que ser discutida realmente em cada município. O município de Sobral, eles têm um trabalho super interessante com a criação de um instrumento de estratificação, né? Depois vocês podem estar tentando conversar com alguém no município de Sobral, aqui no Ceará, para poder ver esse instrumento deles, que é um instrumento realmente bem interessante. Outros municípios no Paraná têm outros instrumentos de estratificação também, mas é uma coisa bem complexa de se fazer na saúde mental, né? Não é tão tabelado, por exemplo, que a gente não tem exames ou exames laboratoriais, ou a gente não tem coisas muito precisas. A gente trabalha com uma coisa que tem a sua especificidade, né, que tem critérios, mas a gente trabalha com uma coisa muito subjetiva também. Então, é uma coisa realmente muito importante, mas cada município pode estar aí lançando sua estratégia de estratificação de risco, né? Facilitação do contato, né, como eu falei para vocês, os matriciadores e profissionais das equipes de saúde da família têm que ter contato um com o outro, não só aquele contato presencial, né? E a gente precisa de mobilidade, a gente precisa conseguir se deslocar até o território para poder fazer as ações de saúde. E precisamos avaliar o que a gente está fazendo, né? Precisamos realmente estar vendo se os processos estão caminhando, se o que a gente está fazendo está sendo resolutivo, está sendo eficaz, né? Tem uma relação custo-benefício que realmente vale a pena ser mantido. E é uma coisa que a gente faz muito pouco, é avaliar nosso processo de trabalho.
Então, a gente realmente tem que estar pensando e repensando, né? Por isso que é importante as rodas de discussão, as rodas de equipe, para poder realmente estar vendo como é que está acontecendo todo esse processo. Senão ninguém conversa, né? Definir as prioridades a partir das necessidades locais de disponibilidade de profissional. Então, não adianta eu dizer que, por exemplo, que todo mundo com algum transtorno mental leve ou com problemas com uso de crack precisa ser atendido em tal serviço ou precisa do matriciamento. A gente tem que realmente definir, né? Quais são as prioridades para aquela população. Porque uma população eu não posso igualar, por exemplo, pensando aqui que uma equipe matriciadora vai ali apoiando por exemplo, 5 equipes de saúde da família, eu não posso pensar num trabalho igual para cada uma delas. Cada equipe vai ter sua especificidade, né? Suas realmente potencialidades, inclusive em relação à atenção. A construção compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias, né? E quais são os critérios que a gente deve usar para acionar as equipes de apoio matricial? É uma coisa que a gente vê muito no começo, né? Quando o matriciamento está começando a acontecer, aí todo mundo se empolga e aí todo mundo quer pedir, né? Assim, então, realmente, a gente precisa estar otimizando a atenção. Quando é que eu vou acionar a equipe de apoio matricial? Quais são os critérios que vão ser seguidos? Do que é que eu preciso dar conta? Porque é muito mais fácil pegar um telefone e perguntar para o médico, psiquiatra, por exemplo, do que eu sentar de noite e estudar, né? Estudar aquele caso e pensar em o que fazer e se eu sei manejar, até onde eu sei manejar. Né? A gente hoje tem a coisa do imediatismo, né? E pegar o telefone é um desses aspectos, né? Não se deter, e aí acaba que eu estou tentando ali aliviar a minha tensão, aliviar a minha ansiedade, e de uma certa forma transferir o cuidado, né? Quando eu não me detenho sobre ele. Então, uma das estratégias que eu uso, por exemplo, aqui no matriciamento é: qual foi a dúvida que esse caso gerou? Por que é que você está me chamando aqui? O que é que você não consegue resolver sozinho, que está precisando de um especialista? Quando a gente joga essa questão para as equipes de saúde, eles já começam a ficar mais incomodados e vão atrás de saber o porquê que eles estão pedindo uma coisa, por que eles não estão conseguindo resolver. E a partir disso também eu consigo entender o que é que está acontecendo com aquela equipe, né? Assim, quais são as dificuldades, se está pedindo demais ou se está pedindo de menos, se está identificando demais ou se está identificando de menos, né? Para a gente poder realmente estar racionalizando as equipes de apoio matricial, senão a gente não dá conta, né? E identificar os pontos para a coordenação dos fluxos de atendimento. Será que, por exemplo, todo mundo que precisa de assistência social tem que estar mandando para o CRAS, ou será que um assistente social do CRAS não pode estar indo ali uma vez no mês no território fazer um trabalho? Será que isso não pode ser organizado junto do CRAS e as equipes de saúde da família do território, né? Isso é só um exemplo que a gente pega. Será que um assistente social ele não pode se integrar às equipes de apoio matricial? Um assistente social do CAPS ou do próprio CRAS, por exemplo? Então, realmente, a gente precisa identificar esses possíveis fluxos, né? E aí, quando a gente pensa no matriciamento, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Ele não é encaminhamento para o especialista, ele não é um atendimento exclusivamente individual, e ele não é também só uma intervenção psicossocial coletiva, né? Tem que ter esses cuidados, porque o pessoal pensa logo assim, ou é um psiquiatra que vem atender aqui, e eu vou sair da linha, né? Eu saio da reta e deixo lá ele atendendo, como muitas vezes acontece, ou então é grupo. Todo mundo pensa que matriciamento é só o grupo. Fazer grupo, discutir o caso, não. Eu estou indo ali, eu e minha equipe de apoio matricial, estamos indo ali para tirar uma dúvida, que pode ser em relação a um processo de trabalho, que pode ser em relação ao manejo de um caso, que pode ser em relação a dificuldades com o território, né? Então, assim, a gente tem que partir do princípio da especificidade de cada território, das especificidades de cada equipe de saúde, e o porquê. Por que é que eu estou indo para lá? O que é que eu estou indo fazer lá? O que é que eles não conseguem fazer? Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Algumas estratégias, né, para a gente poder realmente estar organizando isso. O cadastro, é a buscativa de usuários, por exemplo, fazer instrumentos de avaliação também. Buscativa é uma coisa muito importante, né? A gente não vê o que a gente também não procura, né? A gente fica ali, está tudo bem, o cara que está ali no bar bebendo todo dia e fazendo síndrome de abstinência alcoólica, ele não vai no posto, então eu não estou vendo, está tudo bem.
né? A gente sabe que não é assim, a gente precisa fazer busca ativa, a gente precisa estar capacitando as equipes, né? A gente tem que ter só um cuidadozinho nessa história da capacitação, né? Todo mundo é capaz, mas a gente tem que estar ali ajudando a qualificar as ações, né, das equipes de saúde da família. Tem que realizar um diagnóstico de saúde da saúde mental da comunidade. Por isso que é importante estratificar risco e por isso que é tão complexo estratificar risco, né? Mas eu tenho que estar entendendo. Por exemplo, a gente fez um levantamento, uma territorialização de uma equipe que eu já matrici, uma equipe que tem 5 mil usuários, um território que tem 5 mil usuários, e 2 equipes de saúde da família, perdão, 2 equipes com 5 mil usuários. E só tinha identificação de 2 usuários com transtornos mentais em uma, e na outra equipe tinha 8 usuários, né? E aí eu até brinquei, eu disse, olha, eu quero me mudar para esse território, porque ninguém sofre aqui, né? Não tem ninguém sofrendo nessa localidade, está tudo ótimo. Uma localidade muito pobre, com tráfico de drogas associado, com muita violência associada, então, assim, essas pessoas não estavam sendo identificadas, né? E quando muito, estavam sendo encaminhadas para o CAPS. E aí, quando a gente foi, até uma coisa bem engraçada que aconteceu foi que eu também trabalho no CAPS, né? Então eu peguei meus usuários do CAPS e territorializei, né? Peguei aqui pessoas dessa localidade. Quantas pessoas eu tenho dessa localidade que são atendidas aqui no CAPS? Eu peguei esses dados e voltei para as equipes de saúde da família e falei, olha, na sua localidade eu tenho 20 usuários. E o pessoal surpreendia, porque nem sabia que tinha, por exemplo, 20 usuários. Numa outra lá, que o pessoal dizia, não, tem muita gente daqui que trabalha no CAPS, ou que é atendido no CAPS, tem muita gente. Quando eu fiz o levantamento, tinha uma pessoa, e essa uma pessoa era uma das agentes de saúde da comunidade. Então, aparecem coisas muito curiosas, né? Mas, enfim, a gente precisa estar conhecendo. E a gente pode partir do CAPS, essa territorialização, que foi, por exemplo, o que eu fiz. Cheguei lá com a minha listinha de pessoas e disse, olha, tais pessoas aqui a gente está atendendo lá. Cadê essas pessoas? Né? Elas estão vindo aqui na unidade de saúde? Vocês estão sabendo que elas existem? Que elas são acompanhadas lá? Né? Isso gera uma certa inquietação, mas realmente acaba que organiza o trabalho. Né? A gente precisa organizar as estratégias, os atendimentos, né? As atividades que vão ser feitas, por exemplo, quantas visitas domiciliares, quantos atendimentos conjuntos, né? Vai ser só atendimento conjunto? Pode ser atendimento conjunto só discussão de caso, né? Assim, pode ser realmente uma intervenção na comunidade. As estratégias de prevenção de educação continuada, né? Que a gente precisa fazer para poder estar realmente ajudando na qualificação dessas equipes, né? Porque senão a gente fica lá só na repetição, mas a gente precisa realmente que se façam entender porque é que os processos de trabalho são assim. Por exemplo, no caso dos médicos e enfermeiros, a gente pode estar fazendo discussões sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio, sobre transtorno bipolar, né, sobre medicações, entendeu? Então, assim, a gente pode realmente estar organizando ações de educação continuada, né, trabalhar mitos e estigmas que a gente sabe que acontecem e precisam ser trabalhados, e a gente vai quebrando isso quando a gente torna a coisa comum, né, quando a gente torna aquilo muito visto, acaba que ninguém tem mais tanto medo ou fica mais desconfiado, acaba que achando, é só isso daqui, não tem nenhum monstro relacionado a esse tipo de atendimento, né? O monstro do CAPS, ninguém quer ir para lá também, né? Tem muito isso. Identificar e ajudar na implementação de grupos, né? Por exemplo, numa das comunidades que eu visito, a gente tem um grupo de mulheres que é organizado por um ACS, né? E é super interessante o grupo, essa ACS faz um trabalho belíssimo, e a gente realmente pode estar realmente se inserindo, até para eu saber que esse grupo existe, qual é a proposta desse grupo, está oferecendo esse grupo para as pessoas, para as usuárias que eu atendo, por exemplo, né? E avaliação. A gente precisa estar sabendo o que é que a gente está fazendo e realmente sempre discutindo os processos, né? Os desafios, né, que são muitos, e continuam e sempre vão ser muitos, né? Quando eu penso no primeiro desafio que eu citei aqui para vocês, eu penso no desafio da formação. A gente fala nas diretrizes curriculares nacionais das faculdades que prestam ensino na saúde, né, nos currículos de graduação em saúde, de 2001, que foram quando essas novas diretrizes foram lançadas, né, e elas trouxeram essa ideia da ampliação do conceito de saúde, formação em contextos reais, né, incluindo
Ademais, as dimensões de gestão, educação, no perfil, para além da saúde, além da atenção à saúde. Que essa era a proposta do Ministério nessas diretrizes de 2001. E será que isso está acontecendo mesmo, né? Será que a gente está formando profissionais, saindo dessa lógica da superespecialização? Será que a gente está formando profissionais que possam atuar nas equipes de matriciamento? Que cursos de saúde, quando eu penso, por exemplo, naquele dado lá de trás, né, que 43% dos 1% de trabalhadores de saúde que trabalham com saúde mental são enfermeiros, será que as faculdades de enfermagem fornecem estratégias de ensino voltadas para o matriciamento de saúde mental? Né? Porque a gente está falando aqui de uma política de saúde, que é o matriciamento de saúde mental, e a gente está falando da formação. Será que isso está sendo adequado? Né? Será que isso realmente está sendo encaixado no que a gente pensa de um currículo de graduação em saúde? Será que as graduações de medicina, né, estão entendendo essa necessidade, né, de inserir os profissionais na atenção primária e formar profissionais capazes de integrar a equipe de matriciamento? Quando eu penso na residência médica, né, a residência médica que é aquela que se propõe a ser o padrão ouro na formação do especialista médico, as residências médicas, elas formam profissionais capazes de atuar em equipes de matriciamento, ou elas formam profissionais para atuar em consultório e hospital, né? Eu acho que realmente tem uma lacuna muito grande, né? Tem uma interrogação muito grande e a gente sabe que não forma, que a gente realmente sai. Os cursos de psicologia, por exemplo, eles saem voltados para formar profissionais, e assim, isso a gente pode dizer, porque a gente vê muito na prática, profissionais voltados para fazer atendimento individual, né? Atendimento individual. E aí a gente joga aquele profissional lá no CAPS, que é onde ele vai trabalhar, e a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, né? Porque ela, não, às vezes, nem estagiou num CAPS, por exemplo, nunca visitou uma unidade de saúde da família para ver como é que é a realidade, né? Eu brinco também, por exemplo, o pessoal fala muito assim, aqui está dizendo que o áudio está falhando. Está ouvindo agora? A Dani Cleide falou que o áudio está falhando. Pronto, ok. Tá. Voltando aqui, né? Por exemplo, a gente fala muito, você tem que fazer para o usuário, a gente fala muito, você tem que fazer uma atividade física. E tem que fazer dieta. Né? E aí, como é que eu vou fazer atividade física se o cara mora na beira da pista, na rodovia, e se o que ele come é arroz e feijão, e quando muito, uma salsicha, né? E quando muito, uma linguiça. Né? Eu achei, esses dias eu estava fazendo um matriciamento, e a médica da unidade de saúde disse assim, a senhora tem que comer mais frutas, kiwi, maçã. Eu disse, se a gente vivesse num país nórdico, né, talvez kiwi e maçã fossem frutas que a pessoa encontrava baratinho, mas aqui, quando muito, é banana, é pitomba, né, que as pessoas têm mais acesso. Então, a gente vê que a formação profissional é bem distante da nossa realidade. As pessoas estão formadas para um país mais rico, mas elas moram num país muito mais diferente do que para onde elas estão sendo formadas, né? Assim, uma desigualdade muito grande. Então, realmente, a gente tem que tentar minimizar essa distância, inclusive na formação. Outros desafios que a gente vê, né? Que alguém tem que se responsabilizar pelo segmento longitudinal, né? Quando eu penso assim, tá bom, vamos fazer o matriciamento, todo mundo vai atender junto, tá tudo legal, o usuário adorou aquela consulta conjunta, mas quem é que vai acompanhar o caso, né? Quem é que vai ajudar a integrar essas estratégias que a gente se propôs a fazer para ele, né? Se perde, acaba que se perde. Uma das estratégias que tem alguns grupos de estudos, por exemplo, na Inglaterra e no próprio Estados Unidos, eles falam da figura do coordenador de caso, que é o case manager, né? Que seria essa figura que seria uma figura de integração, que acompanharia o processo de cuidado daquele caso, para que, por exemplo, o matriciador e a equipe de referências acabassem realmente sabendo o que é que está acontecendo longitudinalmente com aquele caso, com
caso daquele usuário, em relação ao seu cuidado, para que aquilo não se perca, porque é muito fácil de se perder pensando, por exemplo, que uma equipe de apoio matricial está cuidando ali de 5 a 9 equipes de saúde da família. Então, é muito fácil de um usuário se perder nesse meio do caminho. Se a gente consegue ter uma figura ali central que acompanhe o desfecho, né, que acompanhe o percurso que esse usuário está seguindo na rede, facilita demais, né? A gente também tem o desafio do excesso de demanda e de carência de recursos, né? Quando a gente pensa que o apoio matricial ele se integra ao trabalho de várias equipes, a gente tenta economizar isso, porque a gente eu não estou botando um psiquiatra para atender cada equipe, eu não estou botando um assistente social para atender cada equipe, eu estou botando um profissional de cada linha de cuidado, por exemplo, para estar dando suporte ali a uma gama de equipes. Só que a gente sabe que isso representa muitas vezes excesso de trabalho, né? Quando a gente trabalha com pouco recurso, né, com carência de recursos. Mas quando a gente pensa na parte da economia em saúde, se a gente consegue fazer um trabalho mais integrado, isso acaba economizando muito, né? Inclusive economizando em profissionais. O desenvolvimento do PTS, né, do projeto terapêutico, é uma coisa realmente que acaba se perdendo muitas vezes no nosso processo de trabalho. A atenção primária hoje, ela infelizmente é muito mais ambulatorial, voltado para o atendimento individual, do que realmente para o que ela realmente foi planejado, né? A gente vê muito mais uma lógica de atendimento mesmo, né? De atendimento individual do enfermeiro, do médico, do que realmente um trabalho em equipe. A gente tem que ter muito cuidado com isso e não perder de vista a importância do projeto terapêutico, né? Uma discussão prospectiva do caso. O que é que eu quero que aconteça? Para onde eu quero caminhar com aquele usuário, né? Quando a gente trabalha assim, a gente realmente consegue oferecer uma atenção melhor e corremos a um risco menor de que isso se perca, né? Nesse projeto terapêutico, eles são acordados os procedimentos a cargo de diversos membros da equipe. Então, você, profissional de enfermagem, vai ser responsável por isso, o profissional médico vai ser responsável por isso, o profissional do NASF, né, assistente social do NASF, vai ser responsável por isso. Então, a gente realmente amplia o leque de opções e oferece realmente um cuidado muito mais integral, né? Só que a gente tem que ter cuidado também com o obstáculo ético. Quando eu compartilho cuidado, eu compartilho também segredos, né? Então, realmente precisamos ter uma coisa bem alinhada para que esse obstáculo realmente não seja um obstáculo, que os preceitos éticos sejam respeitados. Um exemplo disso, por exemplo, é a presença do ACS na consulta conjunta, por exemplo, né? Na consulta conjunta, pode ser que o ACS seja a figura principal ali, né, quem vai ajudar no caso. Pode ser que o usuário não queira a presença dele. Então, é sempre importante saber quem é que vai poder participar daquele atendimento conjunto, né? Quem é que pode ser realmente o apoiador, porque às vezes a agente de saúde ou a agente de saúde é o vizinho do usuário com quem ele não se dá bem, né? Então, realmente, precisamos considerar essas coisas. O áudio está ok de novo aí para vocês? A Arlene escreveu. Dá um retorno, por favor, em relação ao áudio. Ok. Né? Então, assim, pensando nessa questão ética, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente compartilha o cuidado, né? Para que aquilo ali não seja uma pracinha, como eu gosto de dizer. Tudo ali tem que ser realmente respeitado no ambiente de trabalho e segredo profissional. Tá? E a questão do paternalismo. Né? A gente tem uma tendência, né, nos cuidados em saúde de ser paternalistas, né? E deixar um pouco de lado ou deixar mais de uma forma minimizada a autonomia do sujeito, né? Será que o que eu quero é o que ele quer? Né? Será que o que eu quero é o que ele precisa? E será que o que eu quero tem que ser feito? Né? Quando eu pego, por exemplo, algum usuário que diz eu não quero tomar remédio, só isso que eu tenho que oferecer para ele? É só o remédio que eu tenho que oferecer?
É só isso que eu posso oferecer? Ou eu posso oferecer muito mais do que só a medicação e ele não tomar o remédio, por exemplo, faz parte do processo de cuidado, né? E eu vou lá tentando trabalhar com convencimento para que talvez realmente tomar o remédio seja uma opção e a gente consiga que as coisas melhorem mais rápido, mas que eu não vou deixar de acompanhá-lo porque ele não quer tomar o remédio, né? A gente tem que ter realmente muito cuidado com isso. A gente tem, às vezes, muito uma postura impositiva, que a gente tem que fazer, tem que fazer isso, a pessoa vem, não fez a caminhada, e na próximo mês eu vou lá de novo, olha aí, fulano não fez a caminhada, né? E aí você fica com raiva, você desconta aquela raiva, às vezes, na qualidade da atenção que você dá ao sujeito naquele momento, e às vezes a gente não procura entender o que é que está acontecendo, nem respeitar a autonomia da pessoa, né? E a gente precisa de proteção, né, espaços protegidos para programar esse trabalho, né, criando instâncias de mediação e processos de contrato que estabeleçam metas e critérios para avaliação do trabalho. Né. A gente precisa de um espaço de um tempo protegido, senão o matriciamento não acontece. Se eu disser, não, a gente vai, mês que vem a gente vai aí na unidade, e não disser o dia, e não organizar um horário, e não organizar a agenda, né, e não organizar o que é que vai ser feito, esse dia não vai chegar, né, ele não vai acontecer. Então, a gente realmente precisa vencer esse desafio que é de organizar uma agenda, no mundo de coisas que tem para fazer na atenção primária, e tem que ter cuidado também com a história do dia da saúde mental, né, que muitas vezes é o dia da renovação da receita somente, né, realmente não é um dia de cuidado, é um dia de preenchimento de papel. E aí também é um dia de, às vezes, estigma, né? Quando você cria um dia de um turno, muitas vezes, de saúde mental, aqui eu não estou criticando essa estratégia. É uma estratégia que ela, às vezes, precisa realmente ser utilizada para garantir o espaço, né? Nas ações da equipe de saúde. Mas que, às vezes, muitas vezes, ela estigmatiza o sujeito. Muitas vezes acontece que você vai ali para o dia do atendimento de saúde mental, ele está todo mundo desconfiado, ele é mental, né? Tem toda aquela coisa do estigma que às vezes se envolve nesse turno de atendimento, mas que às vezes acontece, e eu entendo por que é que aconteça, a proteção mesmo, às vezes, do espaço, né? O profissional, ele é sobrecarregado nos atendimentos do dia a dia, os atendimentos em saúde mental, às vezes são atendimentos que precisam de um pouco mais de tempo, né? O que era para ser para tudo, acaba que às vezes se volta um pouco mais para a saúde mental, né? E aí eu entendo que esses espaços sejam protegidos para poder você ter mais tempo de escuta, o que desvirtua totalmente da lógica da estratégia de saúde da família, né? Porque todo mundo era para ter seu espaço de escuta garantido, mas a gente sabe que não funciona muito bem assim, né? E essa história da renovação da receita é outra gambiarra que se faz para poder estar dando ali algum tipo de suporte, né? A gente tem que ter cuidado com isso também, tá? E aí, estou quase finalizando, e a gente depois vai abrir para discussão, né? Quando eu penso no matriciamento, né, o matriciamento ele constitui-se uma ferramenta de transformação, não só do processo de saúde e doença, mas de toda a realidade das equipes da comunidade em que ele se insere, né? Isso está lá no nosso guia prático de matriciamento de saúde mental, que é de 2011, também é de acesso gratuito na internet, tá? E quando a gente realmente começa a realizar o matriciamento, quando ele começa a acontecer, a gente vê que muda, né? Muda o olhar daqueles profissionais de saúde, né? As coisas começam a ficar mais claras, mais simples, as pessoas vão buscar os atendimentos, né? A gente fornece e oferece uma atenção mais cuidadosa aonde as pessoas estão, né? Essa foto aí do lado de uma área bem típica aqui do nosso sertão, de uma visita conjunta em que a gente foi realizar o matriciamento numa casa de uma família, e esse era o caminho, né, da casa. Então, assim, essas pessoas com muita, mas muita dificuldade chegariam ao serviço de saúde. Se a gente não fosse a elas, a gente realmente não estaria fechando os olhos para a necessidade, era uma necessidade bem importante de atenção, e elas não, com muita dificuldade, conseguiriam chegar para uma consulta ou para uma intervenção no posto de saúde ou no próprio CAPS, né? Então, a gente tem que realmente estar indo onde as pessoas estão. Isso muda a realidade. A pessoa sabe agora que tem alguém olhando para ela, né? Que existe pessoas que se importam
com essa parte, com essa questão de saúde dela, né? E é isso, eu acho que o matriciamento é uma coisa que me encanta muito. Quando a gente acaba estudando sobre cuidados compartilhados, né, e aí estudando sobre cuidados compartilhados em saúde mental, a gente vê que realmente é uma coisa muito encantadora e que não precisa de muita coisa para se fazer, né? A gente precisa de mais vontade e organização, né? Não é um processo caro de trabalho para os municípios que conseguem realizar e se organizar para isso. Acaba que gera realmente uma redução de custos, porque muitas vezes os profissionais da atenção primária, eles são muitos prescritores, né, prescrevem muita medicação, e às vezes de forma ou equivocada, ou de uma forma não resolutiva, e isso gera muito custo, porque aquele usuário nunca mais deixa de ir para a unidade de saúde, porque ele não melhora, né? Então, se a gente consegue realmente fornecer um cuidado mais organizado e resolutivo, isso gera uma redução de custos em saúde, né? Então, realmente é muito importante pensando, por exemplo, nessa lógica. E é isso. Eu agradeço demais a participação. Essas são algumas das referências que eu usei aqui na minha apresentação. Todas elas são abertas, tá? Vocês encontram na internet. E qualquer dúvida ou qualquer informação, eu vou colocar também aqui o meu e-mail nas notas compartilhadas para que a gente possa estar colaborando e trabalhando junto, tá? É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. E é isso. Muito obrigada pela participação e vamos juntos.